Obrigado por assistir! Se você gostou de conhecer essa história, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima! 3 servidores, 25 milhões de euros em Bitcoin sujo. Uma rede criminosa que acreditava ser invisível. Mas em novembro de 2025, a cortina caiu. Em um túnel subterrâneo, no coração da Europa, uma operação policial silenciosa se desenrolava. Equipes táticas avançavam por corredores frios e escuros. O som abafado de suas botas ecoando nas paredes de concreto. O destino deles era um data center, uma sala pulsando com o calor de máquinas que operavam sem parar. O alvo, um servidor específico, suas luzes piscando freneticamente, como um coração acelerado, prestes a parar. De repente, a tela treme, glitches distorcem a imagem e um banner digital toma conta a PRENDID, o Europol, Eurojust, Polícia Suíça. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que qualquer sirene. A caçada havia terminado. E a história de como uma das maiores lavanderias de criptomoedas do mundo foi derrubada estava apenas começando para a polícia alemã. O CryptoMixer era mais do que um site, era uma organização criminosa com uma estrutura de escala industrial. Quem estava por trás daquelas linhas de código? Onde eles operavam? E a pergunta mais importante: como conseguiram evitar a captura por quase uma década, movimentando bilhões em fundos ilícitos bem debaixo do nariz das autoridades globais? A resposta estava escondida em camadas de tecnologia projetadas para criar o disfarce perfeito. A promessa do CryptoMixer era simples e sedutora: anonimato absoluto. Imagine pegar seu dinheiro sujo, jogá-lo em uma máquina gigantesca e vê-lo se misturar com o dinheiro limpo de milhares de outras pessoas. A máquina então cospe de volta o valor original, mas em moedas completamente novas, sem nenhuma conexão com a origem. Essa era a essência do CryptoMixer. Utilizando algoritmos complexos, ele quebrava, embaralhava e reconstruía transações de Bitcoin, aumentando a entropia e apagando qualquer rastro digital. Era a lavanderia digital perfeita. Hackers de ransomware que paralisavam hospitais e empresas, traficantes que operavam em mercados da Dark Web, golpistas que roubavam economias de uma vida inteira. Todos passaram por ali. O CryptoMixer era a engrenagem que mantinha o motor da economia do crime digital funcionando a todo vapor. Por anos, a fortaleza parecia impenetrável, mas até mesmo as estruturas mais sofisticadas podem ter uma rachadura. E no caso do CryptoMixer, o erro foi quase amador, escondido nos registros do servidor, algo que a maioria dos operadores experientes criptografaria ou destruiria. Estava um arquivo backup log. Para a equipe de análise forense digital, foi como encontrar um mapa do tesouro. Dentro dele, fragmentos de dados que não deveriam existir, endereços de IP parciais, horários de manutenção, registros de acesso e uma coincidência que se repetia como um padrão inescapável: conexões originadas de servidores localizados na mesma cidade. Zurique,
Suíça, aquele foi o primeiro sinal. Um fio solto, que se puxado poderia desvendar toda a teia. O chamado foi feito, a polícia suíça recebeu as coordenadas e a caçada, antes digital, estava prestes a se tornar física. A operação foi marcada para as 3 da manhã, enquanto a cidade dormia. Viaturas sem sirene deslizaram pelas avenidas de Zurique, convergindo para um discreto prédio comercial que abrigava o data center. O arrombamento foi rápido e controlado. Lá dentro, o zumbido dos servidores preenchia. Os técnicos agiram com precisão cirúrgica. Máquinas foram desconectadas. Hacks fotografados, cabos catalogados. Cada peça era uma evidência potencial. Ao mesmo tempo, a milhares de quilômetros de distância, a página inicial do CryptoMixer mudou. A interface de mistura de moedas desapareceu, substituída pela mesma bandeira de apreensão que agora adornava os servidores físicos. Pela primeira vez em quase uma década, o CryptoMixer estava offline, vulnerável. 3 servidores foram apreendidos, contendo o equivalente a uma década de provas. Dados de mais de 1,3 bilhão de euros em Bitcoin lavado. A fortaleza digital havia caído. Com os servidores em mãos, a investigação acelerou. A análise forense revelou os segredos que os operadores tentaram esconder. 2 homens foram identificados. A primeira prisão ocorreu na Alemanha. Agentes arrombaram a porta de um pequeno apartamento, encontrando um homem franzino, pálido, chocado ao ver a realidade bater à sua porta. Ele era um dos cérebros por trás da operação. O segundo suspeito foi detido em outro país, em um aeroporto, enquanto tentava atravessar fronteiras, talvez numa tentativa desesperada de fuga. O som metálico das algemas se fechando marcou o fim de sua liberdade. Eles administravam uma das maiores operações de lavagem digital da história, acreditando que a tecnologia os protegeria para sempre. Estavam errados. Na fria sala de interrogatório, sob uma luz dura, a história era sempre a mesma. Não sabíamos quem usava o serviço, apenas fornecíamos uma ferramenta de privacidade. Mas os logs diziam o contrário. E-mails recuperados diziam o contrário. Registros de pagamentos irregulares para suas próprias carteiras diziam o contrário. A máscara digital, cuidadosamente construída ao longo de anos, havia finalmente caído, revelando a face humana por trás do crime. A notícia da queda do CryptoMixer e da prisão de seus operadores se espalhou como um incêndio pelo submundo digital. O pânico tomou conta dos fóruns da Dark Web. Mensagens surgiam a cada segundo. Onde estão minhas moedas? O Mixer foi comprometido. Eles pegaram os logs. Hackers correram para esconder seus rastros, temendo que os dados apreendidos pudessem levar a polícia até eles. Mercados da Dark Web suspenderam transações. A prisão dos operadores não foi o fim. Foi o início do efeito dominó que expôs a fragilidade de todo um ecossistema criminoso. A queda do CryptoMixer acendeu um alerta global.
As agências de aplicação da lei, da Europol, a Eurojust, perceberam que a guerra contra o crime cibernético exigia novas armas e novas estratégias. Mixers de criptomoedas, antes vistos como ferramentas de privacidade intocáveis, passaram a ser monitorados de perto. A ciência da análise forense de blockchain evoluiu a passos largos, desenvolvendo técnicas para rastrear transações que antes eram consideradas anônimas. Um novo tipo de investigação nasceu, uma que combinava inteligência digital, cooperação internacional e táticas policiais tradicionais. A lei estava finalmente entrando no ciberespaço. Hoje, os servidores do CryptoMixer estão em silêncio. Seus operadores foram julgados e presos. As luzes que antes piscavam com a energia de transações ilícitas agora estão apagadas. As provas contidas em um pendrive lacrado contam a história de um império digital que ruiu, mas a guerra digital não acabou. Ela apenas mudou de forma, porque onde há a promessa de anonimato, sempre haverá quem busque e explora lá para fins criminosos. E onde há crime, sempre haverá perseguição. A caçada invisível continua.